Buenos dias, buenas noches, buenas tardes, independente do dia, da hora, da semana que você esteja vendo este vídeo, bem-vindo ao canal. Aqui nós estamos fazendo leituras da Bíblia, começando pelo Novo Testamento e lendo a Bíblia a partir de Jesus. Jesus é a nossa chave interpretativa, Ele é a chave interpretativa. Não apenas da Bíblia, não apenas das Escrituras, mas da vida. Te inscreve aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e também deixa o joinha, ok? Vamos lá? Marcos, capítulo de número 8. Naqueles dias, como houvesse novamente uma grande multidão e ela não tivesse o que comer, Jesus chama seus discípulos e lhes diz: Tenho compaixão dessa multidão, pois já faz 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se os despeço, mandando-os para casa em jejum, vão desfalecer no caminho. E há alguns que vieram de longe. Seus discípulos lhe responderam: Onde encontrar de que fartá-los com pães aqui num deserto? Ele lhes perguntou: Quantos pães tendes? 7, disseram. E ele mandou a multidão acomodar-se no chão. Depois tomou 7 pães e, após ter dado graças, partiu-os e os dava a seus discípulos, para que eles lhes oferecessem. E eles os ofereceram à multidão. Havia também alguns peixinhos. Jesus pronunciou sobre eles a bênção e mandou oferecê-los igualmente. Comeram e ficaram saciados. E recolheram os pedaços que sobravam, 7 cestos. Ora, eles eram cerca de 4.000. Depois, Jesus os despediu e logo entrou no barco com seus discípulos e foi à região de Dalmanuta. Vieram os fariseus e puseram-se a discutir com Jesus para o pôr à prova. Pedem-lhe um sinal que venha do céu. Soltando um profundo suspiro, Jesus diz: Por que esta geração pede um sinal? Na verdade, eu vos digo, não será dado sinal a esta geração. E deixando-os, entrou novamente no barco e partiu para outra margem. Os discípulos tinham esquecido de levar pães e só tinham um pão no barco. Jesus fazia-lhes esta recomendação: Cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes. Eles começaram a discutir entre si porque não tinham pães. Jesus o percebe e lhes diz: Por que discutis por não terdes pães? Ainda não atinais e não compreendeis? Tendes o coração endurecido? Tendes olhos e não vedes? Tendes ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais, quando eu parti os 5 pães para os 5.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E eles lhe dizem: 12. E quando parti os 7 pães para os 4.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E eles dizem: 7. E dizia-lhes: Ainda não compreendeis? Eles chegam a Betsaida, trazem-lhe um cego e suplicam-lhe que o toque. Tomando o cego pela mão, ele o conduziu para fora da aldeia. Pôs-lhe saliva sobre os olhos, impôs-lhe as mãos e perguntava-lhe: Vês alguma coisa? Depois de abrir os olhos, ele dizia: Percebo as pessoas, vejo-as como árvores que caminham. Em seguida, Jesus lhe pôs novamente as mãos sobre os olhos e o homem viu claramente. Estava curado e via tudo distintamente. Jesus o mandou para casa, dizendo-lhe: Nem sequer entres na aldeia. Jesus partiu com seus discípulos para as aldeias vizinhas de Cesareia de Filipe. No caminho, ele interrogava seus discípulos: Quem sou eu no dizer dos homens? E eles lhe disseram:
João o Batista, para outros Elias, para outros ainda um dos profetas. E ele lhes perguntava: E vocês, quem dizeis que eu sou? Tomando a palavra, Pedro lhe responde: Tu és o Cristo. E ele lhes ordenou severamente que não falassem dele a ninguém. A seguir, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muito, que fosse rejeitado pelos anciãos, os sumos sacerdotes e os escribas, e que fosse morto, e 3 dias depois ressuscitasse. E falava deste assunto abertamente. Pedro, chamando-o à parte, pôs-se a censurá-lo. Ele, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse-lhe: Afasta-te para trás de mim, Satanás, pois teus intentos não são os de Deus, mas dos homens. A seguir, ele convocou a multidão com seus discípulos e lhes disse: Se alguém quer vir em meu seguimento, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, mas quem quiser perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. E que proveito terá o homem em ganhar o mundo inteiro, se o paga com a própria vida? Que daria o homem que tenha valor da sua vida? Pois se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, em meio desta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos.